Pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. Olá, Kátia Gaia. Olá, Cris. E aqui o normal é ser paranormal. Como você está? Você está numa boa frequência? Tem que estar numa boa... E você, Cris? Eu estou sempre numa ótima frequência, porque eu entrei na frequência do amor, Kátia. É verdade. Do amor universal. Estamos aqui aguardando o nosso convidado, mas enquanto isso, nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto que todo mundo hoje está ouvindo. Coronavírus, né? Você está numa frequência baixa de raiva, medo, ansiedade? Sai dessa frequência. Sai, porque só vai pegar isso, né, Kátia? Só vai pegar esse... O que é vírus? É uma frequência. E a Kátia, inclusive, lá no... que vocês podem assistir no programa Enigmas, ela fez uma previsão de uma pandemia, de um vírus novo que chegaria. E é lógico que ele está chegando aí. E está já em Santo André, em São Paulo, já tem casos confirmados. Mas a gente não tem que entrar em neura, né, Kátia Gaia? Não, porque assim, se a gente for avaliar, e concordo plenamente sobre frequência, porque nós temos que ter amor. Amor, vibrar amor. E as pessoas hoje estão vibrando egoísmo, porque foram para a farmácia, não pensaram, né, nos outros, e sem esse tipo de medo, sem esse tipo de sentimento ruim. Porque você está chamando a doença, você entra dentro de uma energia que você está chamando a doença, porque você está com medo dela. E o medo atrai. E a gente vê isso claramente, Kátia. Os próprios governos ocultos que manipulam as grandes mídias aí, né, falando disso o tempo todo, para que você fique plugado, ligado, não, que você não se desligue desse assunto. Então seja mais inteligente, mude de canal. O vírus está aí, é um vírus de gripe, né? Nós não precisamos entrar nessa paranoia que está acontecendo. A Kátia mesmo falou uma coisa interessante, que nas farmácias não existe mais álcool gel, não existe mais... máscaras, Agora, luvas. você aí, você morreu da gripe aviária? Você morreu da gripe suína? Você morreu da HN1? Eu não morri, eu tive HN1 e a Kátia sabe disso. Então, assim, gente, vamos manter uma frequência legal. E quando eu peguei HN1, eu estava mal de cabeça, não estava muito bem, né? Estava meio downzona, né? Então, o negócio é a gente manter a frequência alta. Porque mesmo que a gente pegue uma gripe, ela vai embora, do mesmo jeito que chegou, ela vai embora, né, Kátia Gaia? A questão desse vírus, ele é um vírus mutante. Isso eu deixei muito claro dentro da minha previsão. Falei aqui, falei no meu vídeo, porque para mim era uma coisa estranha. Talvez o estranho é até das cogitações que todos os espiritualistas dizem que é um vírus que foi implantado. A gente não tem essa confirmação, mas independente disso, nós temos que ter uma frequência positiva, de plenitude. Hoje mesmo eu fiz uma vibração número 1 falando sobre isto, que nós temos que ter uma valorização da nossa vida. E se não fazemos isto, obviamente que nós vamos adoecer, perder coisas, perder pessoas. Sem dúvida. Então a gente precisa trabalhar esse senso comum espiritual. E as pessoas esquecem, olha só. Começam as vacinações este ano. Independente de quem tome ou não, eu tomo todo ano. A Cris, ela tem a opinião dela sobre isso, mas ela sabe que eu tomo. Não, eu não tomo, particularmente eu não tomo, a Kátia sabe disso. Então a gente trabalha dentro dessa frequência. Eu entrei em contato com a clínica, falei, eu quero tomar a vacina antes dos idosos, porque eu prefiro me prevenir antes. Meus pais tomam, tal, então, para que a gente tenha toda essa tranquilidade. Mas pensem, se existe uma vacina hoje, e deixar um detalhe, a vacina da gripe ela não é para o corona. É verdade, é uma vacina de gripe. Ela é para H1N1 e as suas variantes. Daí você evita ter gripe, você evita estar exposto, baixar sua imunidade. Por que um vírus entra no seu organismo? Porque você baixa a sua imunidade, você baixa a sua frequência energética. Imunidade está ligada à energia. É verdade. Então, simples assim, não é? É verdade. Com certeza. E tem mais uma coisa. Vamos aqui ter um pensamento lógico e racional. Todo governo que entra é um vírus novo que aparece em todo mundo. É gripe aviária, é gripe suína, como já falei atrás, é HN1. Né? Então, assim, Zika vírus, chikungunya, tem outro aqui também do mosquito, que eu nem sei, mas... A dengue. Então, dengue, febre amarela, a sarça, teve também aquele que pinta o rosto, como que chama? Que dá em criança e começou a dar em adulto também.
O sarampo? O sarampo. Então, gente, vamos ficar plugados. Você pegou sarampo? Você pegou? Então, é uma questão de energia, gente. E outra coisa, tem todo um plano oculto aí, de governos ocultos, manipulando isso. A gente sabe que indústria farmacêutica, indústria de remédios, eles não querem criar a cura, eles querem independência, criar independentes. A gente sabe que muitas e muitas doenças já têm a cura, né? Verdade. Então, quando você já tem, por exemplo, a leitura completa do código de RNA, GNA do vírus, você já tem também a antítese, né, para fazer o seu soro. O seu soro, o antídoto. Então, assim, a gente tem que estar muito ligado nisso tudo e não entrar nessas paranoias. Olhar com tranquilidade e, claro, se cuidar sim, ter uma boa alimentação, né? Uma noite de sono tranquila e estar plugado em espiritualidade, porque nós estamos num momento de transição planetária, você concorda, Kátia? Verdade. Então, é lógico que muita gente vai embora, nós não estamos aqui para julgar se é positivo ou negativo as pessoas que vão, porque nesse meio tem muita gente boa, muita gente que ainda não chegou num nível de consciência melhor, mas está aqui também para isso. Então a gente tem que respeitar o nível de cada pessoa, mas é isso, cada ano vai uma leva embora e chega uma outra leva reencarnante aqui nesse planeta. É verdade. E muito importante também, Cris... Como diz, só uma coisa, como diz Elis Regina na música, todos os dias é um vai e vem. Tem gente que chega, né? Tem gente que vai. Então a gente tem que pensar isso, a vida é um instante. O dia que o cara lá em cima, que a equipe de amparadores tocarem o sino, acabou o time, a gripe, qualquer coisa que você tiver vai ser apenas uma desculpa para você retornar. Então não tenha medo de nada. Trate a vida com serenidade, com bondade, com alegria, com fraternismo acima de tudo, principalmente com os nossos animais, com a nossa flora e com a nossa fauna. Muito importante para vocês saberem é a qualidade de vida que você tem. Nós necessitamos realmente de repouso, uma noite boa de sono, menos níveis de estresse. Você precisa ter momentos prazerosos na sua vida, mas vale aqui uma coisa: antes a profilaxia, antes a prevenção. Sem dúvida. Você faz seus check-ups anuais? Eu não tenho convênio, isso. Começa desde já. Faça sinteticamente tudo. Você precisa entrar nesta energia, nesta frequência de estar bem. Então, fazer seus exames de rotina, passar pelos médicos importantes. Gente, não vá ao médico quando você está doente. Eu faço todos os meus check-ups iniciais, ou final de ano ou início de ano. Que a gente tem que levar em consideração aí, que você está dizendo, que eu acho muito sábio, claro, é também o seguinte: nós infelizmente temos hospitais no nosso país bem falido, né? E que agora estão começando a melhorar, mas a gente sabe que o sistema de saúde do nosso... Então eu entendo que uma grande parte da população não tem acesso ao hospital, e isso é uma vergonha no nosso país. Eu espero realmente que os governos que estão aí, que eles olhem para isso, porque afinal de contas, o que é cobrado de impostos a gente é exorbitante, né? Então é uma vergonha, né? Nós temos um país tão rico para tão poucas pessoas, né, Kátia? A gente sabe disso. Nosso país é riquíssimo, mas um bando de abutres que está no poder, que somente eles têm todas essas condições que a maioria da população não tem. Hoje quem não paga um plano de saúde realmente fica à deriva, né, das condições que nos são oferecidas. E essa é a minha crítica para todos os que estão no poder. Agora, Kátia, mudando um pouco de papo para ganso, né? Muito importante fazer suas prevenções. Independente de estar difícil, tente, faça a sua parte. Alguns locais existem exames que você paga pela metade. Então, pense também nesta prioridade. Quantas vezes a gente sai para uma balada e essa balada custa nada mais, nada menos que uma mensalidade de um plano de saúde? Isto eu tenho como pesquisa. Então, por favor, priorize o seu bem-estar, priorize a sua saúde. É verdade. Olhe para você. E a gente tem que fazer isso. E né? saúde, antes de tudo, é pensamento positivo, né? Atitudes positivas, né? Fraternismo. Eu tenho certeza que o dia que o ser humano for mais fraterno e nós não tivermos tantas diferenças sociais, nós não acabarmos com a flora e com a fauna do jeito que está ocorrendo, eu tenho certeza que todos nós, o planeta inteiro vai ser mais saudável.
A natureza está chamando a atenção, né? Tudo que está acontecendo hoje, nós vamos falar desse excesso de enchente, excesso de chuva, a natureza está chamando, está dando um puxão de orelha. Ou vocês mudam o comportamento, ou vocês serão a próxima bola da vez. Porque cada 5 minutos existe um animal extinto nesse planeta. A cada 1 minuto morre uma criança de fome no Nordeste. Então está na hora de nós deixarmos de ser vírus humanos e nos tornarmos seres humanos. Verdade. Porque a gente vê cada coisa dentro do Facebook, do Instagram, que é inaceitável, inacreditável. E, na verdade, as pessoas que são do bem têm que combater isso, não brigando, porque senão você entra na energia, mas mostrando que a diferença é melhor. O bem é sempre muito mais potente em qualquer situação, Kátia. Não tenho dúvida. E ele é uma autocura para todas as doenças. Somente o bem pode modificar todos os corações endurecidos, pode modificar o panorama do planeta Terra. E todos esses seres aí que estão aí nos manipulando, a gente sabe que tem uma corja de abutres que nos manipulam aí no poder. Todos eles vão cair. Porque assim será, sabe, Kátia? Não é uma profecia. A gente vê a história se repetir, né? Então, a queda da Bastilha aconteceu na França, mas pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento, né, Kátia? E é muito importante a gente reconhecer que no Brasil nós temos outros tipos de doença que matam muito mais do que o corona. A dengue está aí matando, sabe? Até mesmo a gente teve aí a febre amarela que afetou, era uma doença que não existia mais, o sarampo, que existia um controle. E hoje nós temos aí a dengue, nós estamos de novo entrando no campo de risco que nós sabemos das gripes, da H1N1, e nós precisamos ter higiene. Então, não jogue somente a culpa no governo, faça a sua parte limpando o seu lixo, deixando tudo muito desovado no local necessário. A gente vê às vezes entulhos e entulhos na rua desnecessários. Gente, você quer brigar por um direito? Monte ali no seu bairro, na sua vila, uma organização. E todos vocês podem viver melhores, porque as enchentes estão aí. Eu disse claramente que o fogo e a água seriam muito fortes esse ano, apesar dos 4 elementos agirem. Mas a água que muitos lugares iriam encher, que nunca encheram. É verdade, é só a gente olhar para o panorama do Brasil, não precisa nem olhar para fora. Espírito Santo, Rio de Janeiro, olha o que está acontecendo, olha os rios como estão cheios de lixos, olha os oceanos lotados de plástico. Você vai comer o quê? Peixe infectado, né? Porque realmente os oceanos estão abarrotados de plástico. Então nós precisamos mudar comportamento, trabalhar realmente com sustentabilidade na nossa casa, tem que ser em casa. O início de tudo é na nossa casa, na nossa família. A gente precisa se reeducar, Kátia, sabe? Verdade. Isso é uma coisa muito importante. Está acontecendo sim, o planeta está modificando, porque, na verdade, qual o comportamento que a humanidade tem tido nesse planeta? Um comportamento de vírus, onde o ser humano passa, ele tem deixado um rastro de destruição e dor. Então, assim, o que nós jogamos, na realidade, não existe fora, volta para nós. Essa é a grande realidade, não é, Kátia Gai? E é muito importante vocês terem uma ciência. Nós temos, sim, lugares invadidos, porque nós primeiro invadimos. A natureza só está seguindo o curso natural dela. É verdade. Aí me falam, aqui agora um monte de água, agora esse rio encheu. Nós vamos continuar vendo isso, gente. Nós invadimos. O asfalto não faz com que a água escoe. É verdade. Então, pense nisto. Antes de tudo, o homem facilitou todas essas tragédias. E nós alimentamos, através disto, a falta de higiene, a falta de respeito com a natureza. E nós vamos continuar vendo muito mais. Verdade. Eu quero aproveitar, Cris, que nós temos aqui a nossa condição de criar volumes e meus sentimentos mais puros e reais e boas vibrações para o pessoal de Santos, para o pessoal de São Vicente, para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro. Espírito Santo, né? Tudo que está passando. Também Espírito Santo, que eu amo aquela terra maravilhosa das araras vermelhas, que tem a população espiritual necessária. E de coração aí para vocês. Bom, pessoal, mas nós estamos recebendo o nosso convidado logo após os comerciais, Padre João da Cruz, é uma sumidade, tem muito conhecimento sobre
N coisas espirituais e vai explicar para a gente como a gente pode se livrar desses poderes malignos ocultos, que ele trabalha bastante com isso. Ele é muito querido e já fica plugadinho aí que ele vai estar conosco. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp! Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Estamos aqui novamente e com o nosso convidado, o Padre João da Cruz, que veio para falar sobre maldições e poderes ocultos. E isto é muito interessante e ele vai esclarecer. Padre, quando que uma pessoa, no seu ponto de vista, está sendo obsediada, né, o termo que o pessoal usa, tem alguma coisa perturbando ela? O senhor que tem bastante conhecimento, explica para o nosso telespectador. Bom, a maioria das vezes, quando ocorre uma obsessão, né, obsessão diabólica em questão de demônios ou espíritos malignos, a pessoa normalmente escuta vozes, o sono dela não é adequado, é cortado, então ela tem pesadelos, senso de perseguição, à noite não dorme, né, costuma ver vultos, né? E normalmente isso vai influenciando mais e mais na mente dela, até que ela perde o controle e o domínio dos pensamentos e aquelas entidades começam a dominar o pensamento dela. Logo depois de dominar o pensamento, ela começa a agir através de suas ações e atitudes, né? Costuma ser assim, as possessões, né? E aí o senhor tem um trabalho de exorcismo. Isso, de exorcismo, cura e libertação. A igreja ela tem essa força, né? A gente sabe que existem vários padres exorcistas. Isso. E o senhor se propôs a fazer. Me fala um pouquinho, né? Fala pra gente como funciona. Bom, o trabalho de exorcismo, cada caso é um caso, porque tem muitos casos que não é questão espiritual, então essa é questão psicológica, né? Então nós vamos averiguar realmente se há entidade ali ou se são sequências de frustrações, né? E de frustrações e maldições hereditárias para o pai e para a mãe, aonde a criança, no decorrer da
sua vida, começa a se entender como gente e começa a escutar maldições, palavrões, e ela capta isso como se fosse para si, né? Há muito aquela separação de saber aonde sai a parte psicológica, né, biológica, e aonde entra a área espiritual, né? Então, e na maioria das vezes, então, mas esse atendimento, eu acho que deve ser umas 2, 3 vezes, até você realmente perceber, né? Perceber e ter, então, assim, ter a conexão que existe realmente algo espiritual agindo. Porque assim, esses espíritos, eles são muitos, né? Suateiros, né? Eles não se deixam ver. Então tem que ser um trabalho minucioso, né, para que a pessoa não seja afetada e para a gente ter a visão de qual entidade está agindo, para que haja realmente o exorcismo, que é o quê? A libertação daquela pessoa. A libertação é exorcizar, é tirar para fora, né? Para que a pessoa tenha o domínio de si mesmo, da sua parte psicológica, né? E psicoemocional, e no que diz respeito ao espiritual também. Então é a libertação daquela alma no campo espiritual, para que ela possa decidir, né? Decidir o que ela quer, sem ser influenciado por alguma entidade ou espíritos obsessores. Padre, uma pergunta. É verdade que existe uma disputa real entre anjos e demônios pela nossa alma? Existe desde os primeiros primórdios, desde o começo da queda do ser humano, né? Da queda do ser humano no pecado de Adão e Eva, existe essa luta entre o bem e o mal, né? Entre forças hostis, né? E forças positivas e negativas, né? Vai muito da interpretação cultural, né? E de qual cultura está envolvendo e qual a forma que se expressa, então, essas forças, né? Mas sempre há realmente a luta entre o bem e o mal, entre os anjos, né? E a palavra anjo, a gente tem que derivar, claro, pegar a etimologia dessa palavra anjo, que significa anjo, são mensageiros, né? São mensageiros. Agora cabe a nós decidir qual mensagem estamos recebendo. Se são mensagens de luz, né? De amor, de misericórdia, ou se são mensagens que quer levar a humanidade a um declínio, a um caos, né? Ou, digamos, né? O início do apocalipse humano, né? Verdade. O senhor tem um santuário. Isso. Onde desenvolve esse trabalho, um trabalho também gratificante, pelo visto, porque o senhor foi muito bem recomendado para a população. Um trabalho de formiguinha, onde o senhor também vai em outros lugares que pessoas necessitam. Fala um pouquinho desse trabalho, como funciona, o senhor tem uma equipe... Na verdade, o trabalho então, é mais via de contato, né? Eu conheço as pessoas, faço o trabalho com ela na casa, às vezes a pessoa está passando por um trauma, me liga, padre, eu conheci o senhor por tal fulano, tal ciclano, pessoas mandam um contato meu telefone, eu entro em contato, e procuro ir até aquela pessoa, né? E ver como está o quadro dela espiritual, né? A gente vai ver na casa, e se há forças hostis, espirituais... O senhor enxerga, padre? Enxergo. Enxerga os seres? Enxergo. Ouve também? Ouço. Então, tantas que algumas vezes eles me passam como energia, né? Eu sinto a presença dele, outra vez eles aparecem, então assim, mas outras vezes eles me falam, né? Mas normalmente tem aquelas uma reciclagem, né? Quando são espíritos obsessores, eu não costumo dar atenção, porque se eles têm essa energia hostis, né? Perfeito. Nossa, é interessante. Padre, e nesse momento, quando o senhor os enxerga, eles não vêm contra o senhor, aí o senhor tem o poder da oração, que é uma coisa que é muito forte. Isso. E a oração realmente funciona, a gente sabe que até cientificamente já foi comprovado o poder da oração, né, como funciona. Como que é isso, padre? Conta pra gente, porque é uma coisa assim, bastante A questão é isso, sempre há essa luta, esse combate, né, entre o bem e o mal, tanto na esfera espiritual como na esfera da matéria. Quando eles me veem, eles já sabem, não precisa ver. Quando entra no local, né, a própria energia da gente já vai contra eles, né, porque a luz não se condiz com as trevas, né. Então, só a forma de você pensar, o relacionamento psicológico que você tem, a esfera emocional sua, o seu campo de energia, né? Quando eles são os obsessores, eles assim, mas instantaneamente eles se opõem àquilo, né? Então nem precisa eles enxergarem. Quando pisa em um local, ele já sente assim, a vibração. Padre João, uma pergunta, sou muito curiosa a respeito disso. A paranormalidade, ela é inerente no ser, ok? Como o senhor é visto pela igreja, com os seus dons? Porque todos nós temos.
Bom, então, mas em primeiro assim, momento, né, pela igreja, a gente é visto com olhares de cuidado, de observância. Eles não falam nem que sim, nem que não. Eles ficam ali no meio termo. E devido a isso também, eu não tenho muito esse contato aberto com a igreja, né? O meu trabalho, como eu digo, é de formiguinha e não tenho o apoio da igreja, devido à posição que eu mantenho, e devido também às realidades que eu vejo. Eu não posso negar algo que existe, né? Claro. A gente não Tá pode, vendo, né? eventualmente, se a gente vê, a gente não vai negar. Sem dúvida. A pessoa aí tem gente que fala, não existe espírito. Então rasga a Bíblia, porque Jesus mesmo, né, ele expulsou demônios e espíritos, né? Ou alguém está mentindo, ou a igreja está mentindo, ou Jesus é um mentiroso. Porque Jesus fala que a nossa luta, o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades malignas que andam pelo mundo, né, para perderem as almas, né? Um dos dois, se alguém contradiz isso, um dos dois está mentindo. Ou a Bíblia está mentindo, ou a igreja está mentindo, ou aqueles que se opõem à Bíblia, né? E com supostos defensores da igreja, estão sendo assim, envolvidos em camadas espirituais enganosas por esses mesmos espíritos. Fato. Nós estamos entrando no Apocalipse? O senhor é um profundo conhecedor desse tema, né? Realmente o Apocalipse, a gente tem que destrinçar um pouco essa palavra Apocalipse, né? Normalmente a palavra Apocalipse significa revelação. A revelação, né? Agora, revelação do quê? Revelação do quê? Houve vários Apocalipse na Terra. Houve vários Apocalipse. Nós aproximadamente estamos já no terceiro, né? Houve a grande revelação de Deus à humanidade, né, assim, com Noé, né, houve aquele dilúvio, houve Apocalipse, Noé, prepara aí, né, que vai mandar um Apocalipse, uma revelação que a maioria do povo aí vai morrer. Houve também o Apocalipse de Jesus, né, quando Jesus se revelou, né, se revelou em si, né? Na verdade, o Apocalipse é uma revelação divina à humanidade, e àqueles que se opõem e àqueles que abraçam. Agora, nessa última esfera, nesse terceiro milênio, já estamos entrando no Apocalipse. Já estamos no Apocalipse. Isso eu posso dizer, e com todas as evidências que eu vejo espiritualmente, e com as forças obsessoras, já estão mantendo mais poder, né? Porque a palavra de Deus fala, por aumentar a ciência, o amor de muito diminuirá. E nunca houve na história da humanidade um avanço científico como está sendo tido nesse século XXI. Verdade. Ai, está acabando o nosso tempo. Eu preciso dos contatos. Gente, para que o senhor tenha a presença de muitos. Quantas pessoas que não estão te ouvindo e estão bebendo desse néctar? E por favor, quem puder ajudá-lo, ele tem um trabalho de comunidade lá maravilhoso que eu sei. Quem puder ajudar com doações de roupas, de calçado, alimentos, dinheiro, quem puder, ajude, porque vocês vão estar ajudando a nossa humanidade, os nossos irmãos, entendeu? Então, o padre veio aqui com o maior carinho, que ele veio de longe, trazer todo esse conhecimento. Passe os contatos para quem puder ajudar, doar Bom, gente, e quem puder ajudar tem meu número, né? E pode passar abertamente? Pode passar abertamente, por favor. Então, o DDD é 11, né? É 963 648211, né? Falar com o Padre João. Tanto assunto financeiro, como questão de visita no lar, né? E visita e apoio, né? E todos aqueles que se interessarem, está aberto aí o número. É só entrar em contato que eu vou atender com todo carinho, viu? E o santuário fica no Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra. É Santuário Nossa Senhora com Conceição Imaculada. Tá bom? É só a pessoa, se quiser mais contatos, entre em contato comigo que eu passo os detalhes, né? Padre, gratidão, uma honra estar com o senhor aqui. Obrigado. Espero que o senhor possa voltar mais vezes, nos brindar mais. Por favor. Infelizmente, o nosso tempo aqui também é curto. Isso. Mas é uma honra estar com o senhor. Estou aberto a responder as perguntas e espero também, né, na medida do possível, também do potencial de vocês de abertura, para a gente estar respondendo as perguntas do público, né, e até mesmo, né, das pessoas que assistem vocês, que são grandes, né, o público. É muito grande. Gratidão, Padre João. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. Pessoal, no Enigmas é assim, aqui você vê o invisível, ouve o inaudível e acessa o que dizem que é impossível. Vem com a gente aqui, nessa jornada. Gratidão, pessoal. Até o próximo Enigmas.